Bom dia, galerinha! Então, estamos aqui na nossa sexta aula e a gente continua ainda no módulo 6. Essa aula vai ser a parte 2 do módulo 6. Bom, nas páginas da apostila, essa aula começa a partir da página 501 e os exercícios a partir da página 512. Acabando a aula, vocês já podem começar a fazer os exercícios. Bom, então, o que a gente vai fazer nessa aula? Nessa aula a gente vai fazer uma retrospectiva, vai lembrar o que é o DNA e o RNA, e também a gente vai falar de transcrição, que é um processo que antecede a síntese de proteína. Na realidade, faz parte da síntese de proteína. Na aula passada, só para relembrar, a gente viu alguma coisa sobre as organelas citoplasmáticas, a gente conheceu a estrutura do núcleo e a gente deu início, né, a gente falou sobre a replicação, ou seja, a duplicação da molécula do DNA. É importante a gente falar que esse processo ele só acontece quando a célula vai sofrer processo de divisão celular, para garantir que essa célula, quando se dividir, ela origine duas células geneticamente idênticas, ou seja, com a mesma quantidade e os mesmos tipos de material genético, o mesmo tipo de DNA. Então, essa é a replicação. Então, vamos começar a aula. Bom estudo para vocês, prestem bastante atenção e depois a gente se fala de novo, tá? Boa aula! Então, a gente começa falando do DNA. Vamos relembrar quem é o DNA, né? O DNA é o ácido desoxirribonucleico. Esse DNA, ele é a estrutura que carrega todas as informações genéticas, essas informações que são transmitidas de geração em geração. Bom, eles são formados por nucleotídeos. Essa estrutura é um nucleotídeo, né? O nucleotídeo ele é formado por uma base nitrogenada, uma pentose, no caso do DNA, é uma desoxirribose, e um fosfato. Essas bases nitrogenadas, elas são de 4 tipos. Então, a gente tem adenina e timina, citosina e guanina. Lembrando que adenina sempre se liga com timina, citosina sempre se liga com a guanina. Bom, aqui a gente tem, então, o DNA de forma plana, mas a verdadeira estrutura dele é assim. Ele se comporta como uma dupla hélice, ou seja, é uma fita dupla, tipo escada, caracol, que gira em torno de um eixo imaginário. Então, essa é a estrutura da dupla hélice do DNA. Bom, a gente encontra o DNA no núcleo das células eucariontes, nas mitocôndrias, nos cloroplastos e nas células procariontes, aquelas que não apresentam a carioteca envolvendo o material genético. Esse material genético encontra-se, então, disperso no citoplasma, solto dentro do citoplasma da célula. Essa, então, é a molécula do RNA. É o ácido ribonucleico. O RNA ele participa ativamente da síntese proteica. Ele é formado por uma cadeia simples de nucleotídeos, ou seja, uma fita simples, e a pentose que compõe esse nucleotídeo é a ribose. As bases nitrogenadas são adenina, guanina, citosina e uracila. Lembrando que guanina e citosina sempre se ligam. E a adenina no DNA se liga a timina, mas no RNA ele vai se ligar a outra base nitrogenada chamada de uracila. A gente encontra o RNA no núcleo, no citoplasma, nas mitocôndrias, nos cloroplastos e associados aos ribossomos. Bom, então esses são os tipos de RNAs, né? A gente tem o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Todos eles têm origem a partir do DNA. Então, quem é o RNA mensageiro? É uma cópia do segmento da molécula de DNA. Essa cópia ela vai ser utilizada na síntese de proteína, pois ela carrega as mensagens que estão lá codificadas no DNA até os ribossomos. O RNA transportador, ele transporta os aminoácidos livres no citoplasma também até o ribossomo,
para que ocorra a síntese de proteína. Então, quando precisa de um aminoácido para encaixar na cadeia para formar a proteína, o RNA transportador é que traz esse aminoácido. E por último, então, o RNA ribossômico, que é um RNA presente na composição desta organela, chamada de ribossomo. É a organela que participa da produção da síntese de proteína, e esse RNA ribossômico ele é produzido no nucleolo, aquela estrutura que a gente já estudou, que existe presente dentro de um núcleo interfásico. Bom, então esse é o processo de transcrição. Transcrição é a formação de um RNA a partir da molécula do DNA. Vamos identificar aqui no desenho. Então, esse aqui é a molécula que está se formando, que é a molécula de RNA, e essa aqui é a molécula de DNA. Então, percebam que a fita ela abriu, né? Então, é mais ou menos isso que acontece. A RNA polimerase, que é esta enzima aqui, que está representada em cinza, essa enzima, ela rompe as pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas do DNA e ela abre a fita. E também ela encaixa os nucleotídeos livres para formar os pares utilizando a fita do DNA, uma das fitas do DNA como molde. É importante a gente lembrar que nesse caso, no RNA, a base nitrogenada timina é substituída pela uracila, e quem se liga à adenina, então, no RNA é a uracila. E depois da síntese do RNA, as bases nitrogenadas do DNA voltam a se parear, e esse RNA que sai, né, no caso um RNA mensageiro, ele, depois de formado, vai migrar para o citoplasma da célula, onde ele vai entrar no processo de síntese de proteína. Bom, meus queridos, agora a gente vai conhecer então o código genético, né? Quem é esse código genético? As informações dos genes estão contidas através da sequência das bases nitrogenadas dos nucleotídeos do DNA. Esse código genético, ele determina a sequência dos aminoácidos que formam as proteínas. Então, é mais ou menos assim, ó. O RNA mensageiro possui 3 bases nitrogenadas. Essas 3 bases nitrogenadas codificam para um aminoácido. E essas 3 bases nitrogenadas é que a gente chama de códon. Então, o códon é a sequência de 3 bases nitrogenadas de um RNA mensageiro que codificam para uma proteína. Então, olha só, vou dar um exemplo para vocês. Nesse quadro do código genético, a gente tem aqui, ó, em vermelho, é a primeira letra do códon. Em azul, a segunda letra do códon. Em verde, a terceira letra do códon. Então, só relembrando aqui, ó, vermelho, azul e verde. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar um códon AGG. Então, a gente procura aqui, ó, o A, que é a primeira letra, vai até o G, em azul, que é a segunda letra, e o G novamente, que é a terceira letra. Então, AGG é um código que codifica para um aminoácido chamado de arginina. Então, esse aminoácido é arginina. Um outro exemplo, o códon UCA. Então, a gente começa com o U, vai até a letra C aqui e o A. Então, é a serina. UCA, o aminoácido é a serina. Bom, eu sei que não está dando para ver muito bem nessa telinha, mas esse quadro está na página 504 da apostila. E aí vocês conseguem conferir direitinho o nome dos aminoácidos, tá? Bom, vale lembrar o seguinte, que o código genético ele é degenerado, pois códons diferentes podem codificar para o mesmo aminoácido. Também são chamados de códons sinônimos. É o que acontece aqui, ó, vou mostrar para vocês. Neste exemplo aqui, ó, todos esses códons, eles codificam para um único aminoácido, a serina, todos esses para prolina e assim por diante, né? Então, a gente percebe que existem aminoácidos que possuem mais de um códon que codificam para esses aminoácidos. Bom, aqui nessa figura a gente vê qual é a participação do RNA transportador na síntese de proteína. Então, olha só, gente, esse aqui é o RNA transportador.
Essas 3 bases nitrogenadas do RNA transportador são chamadas de anticódon. Esses anticódon, eles vêm e se ligam ao códon, eles são complementares ao códon do RNA mensageiro, porque eles estão trazendo o aminoácido e é esse aminoácido que vai ser colocado na cadeia polipeptídica, ou seja, na cadeia que está se formando a proteína. Então, é mais ou menos o que acontece. O pareamento do códon com o anticódon, nesse caso, que está ocorrendo aqui dentro dos ribossomos, ele determina o local onde o aminoácido vai ser inserido na cadeia de proteína que está sendo sintetizada. Então, é muito importante esse processo, né? Códon e anticódon. Aí, aqui nos códons está escrito qual é a sequência dos aminoácidos para a formação da proteína, e o anticódon, que está presente no RNA transportador, vem trazendo os aminoácidos para formar essa determinada proteína. E aqui está, então, a representação da síntese proteica, onde a gente tem os 2 processos acontecendo, a transcrição e a tradução, né? Então, assim, a síntese proteica ela depende do RNA mensageiro, que é a cópia do DNA, do RNA transportador, que é aquele responsável pelo transporte, né, dos aminoácidos, e do ribossomo, que é o organelo onde realmente acontece esse processo. Então, para a síntese de proteína ocorrer, primeiro ocorre a transcrição, que é a formação do RNA mensageiro. E está aqui, né? Esse processo ocorre dentro do núcleo, que a gente já viu nessa aula, a transcrição. Uma molécula de RNA, de DNA, vai servir como molde para a formação do RNA mensageiro, que é a cópia desse DNA. E aí essa molécula ela sai de dentro do núcleo e ela vem e entra e passa por dentro do ribossomo, que é o organelo que faz essa leitura. Então, a produção da proteína pelos ribossomos vai ser a partir da leitura do código que está contido no RNA mensageiro. Existe um código de iniciação, né? A sequência desse código é AUG. Esse código codifica para um aminoácido chamado de metionina. A metionina é o primeiro aminoácido da cadeia polipeptídica, ou seja, da cadeia de proteína. E para encerrar também a formação da proteína, existem os códons terminais, né? Que é na sequência UAA, UAG ou UGA. Sempre que tem esse códon lá no RNA mensageiro, significa que esse códon ele não codifica para nenhum aminoácido. Então, ocorre o final da síntese da proteína. Bom, pessoal, também vale a pena lembrar o seguinte, que as mutações são alterações que acontecem nas bases do DNA ou ainda, né, em alterações químicas dessas bases. Então, não só na sequência das bases, mas como alteração química delas. Bom, essas alterações elas podem acontecer de forma espontânea, tipo um erro durante o processo de replicação do DNA, né, que é a duplicação da molécula do DNA, ou ela pode ser provocada por fatores ambientais, como a radiação. Então, sempre que houver erro na sequência de bases nitrogenadas ou alguma alteração química dessas bases, vai acontecer uma diferença no código genético. Essa diferença pode ser para ruim, ou pode ser uma diferença que não vai fazer sentido, ou ainda pode ser uma diferença que ajude no processo de formação de novas características dos indivíduos, né? Isso é característico de um processo evolutivo. Bom, queridos, a gente vai ver agora as animações relacionadas a esse assunto. Espero que vocês tenham entendido. Com as animações vai ser mais fácil de entender esse processo de formação de proteína. E qualquer coisa a gente tira dúvida lá na nossa aula online. Transcription is the process by which RNA is assembled from a DNA template. The 2 strands of the DNA double helix are held together by bonds between complementary base pairs. DNA encodes genetic information in the sequence of bases along one strand. The portion of the DNA molecule that is a single gene or coding region is bounded by termination and promoter sites.
A molecule of RNA polymerase binds to the promoter site. It moves along the DNA, separating the two strands of the double helix. Each now unpaired base will bind to a nucleotide in the vicinity which has the appropriate complementary base. In the synthesis of RNA, uracil is the nucleotide complementary to adenine. This process ceases when RNA polymerase reaches the termination site. The DNA strands bind to one another once again as the new RNA molecule moves away. This RNA is a copy or transcript of the message contained in the gene. Nos anos desde que Kenio rejeitou a evolução química, a ciência revelou detalhes de um sistema completo de processamento de informação que leva o carimbo oficial de um projeto inteligente. Com a animação computadorizada, podemos entrar numa célula a fim de ver este sistema extraordinário em ação. Após entrar no coração da célula, vemos os altamente enroscados fios de DNA, armazéns para as instruções necessárias a fim de se fabricar cada proteína num organismo. Num processo conhecido como transcrição, uma máquina molecular primeiramente desenrola uma parte da hélice do DNA a fim de expor as instruções genéticas necessárias à formação de uma molécula específica de proteína. Outra máquina, então, copia estas instruções a fim de formar uma molécula conhecida como RNA mensageiro. Quando a transcrição se completa, o fio finíssimo de RNA carrega a informação genética através do complexo nuclear de poros, o porteiro para o tráfego dentro e fora do núcleo da célula. O fio mensageiro de RNA é levado a uma fábrica molecular de duas partes, chamada ribossomo. Após ligar-se a ela fortemente, inicia-se o processo de tradução. Dentro do ribossomo, uma linha de montagem molecular constrói uma cadeia de aminoácidos especificamente sequenciada. Estes aminoácidos são transportados de outras partes da célula e, então, ligados em cadeias de centenas de unidades de comprimento. Esta organização sequenciada determina o tipo de proteína fabricada. Quando a cadeia fica pronta, ela se muda do ribossomo até uma máquina em forma de barril que ajuda a enrolá-la na forma exata, que será crucial à sua função. Após a cadeia ser enrolada numa proteína, é então liberada e levada por outra máquina molecular até o lugar exato onde será usada. Então, aproveitaram a aula? Entenderam o assunto? Sei que é meio complicadinho, mas não tem problema. Na próxima aula de atendimento, na nossa aula online, eu tiro as dúvidas de vocês, tá? E a mesma coisa, esses vídeos que vocês assistiram, eles foram tirados do YouTube. Basta colocar síntese de proteína, transcrição e tradução, que vocês vão ter esses vídeos lá também, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo encontro.